Uma médica rica, arrogante e que se achava melhor que todo mundo. Ele, um mecânico simples de mãos sujas, mas com uma mente brilhante. Quando o carro pifou, ela riu alto na frente de todos, debochando. Fica como a gente porque essa história vai te emocionar. Aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta de onde está vendo. Não acredito que vou ter que pisar num lugar desses, reclamou Helena, enquanto descia do carro importado, equilibrando-se nos saltos finos e ajustando o jaleco branco com um ar de superioridade. Os olhos varriam a oficina com desprezo, como se estivessem entrando numa garagem abandonada. Era médica renomada em Brasília, com prêmios, artigos e uma agenda lotada. Acompanhava o pai, Otávio, que precisava ver um velho conhecido mecânico em Goiânia. Mesmo relutante, ela foi, mais por insistência do pai do que por vontade. O calor do asfalto misturado com o cheiro de óleo queimado não ajudava em nada seu humor. Se eu soubesse, tinha ficado no hospital, murmurou, franzindo o nariz ao ver o mecânico limpando a mão na calça. Helena não era só exigente. Ela era treinada para não errar, para estar sempre certa, para não se misturar com o que considerava gente comum. O olhar de julgamento era quase automático. Era como se estivesse ali apenas de corpo, mas com a cabeça a quilômetros de distância. Otávio, por outro lado, andava como quem reencontra o passado. Parou, cumprimentou um senhor de boné e puxou papo como se estivesse num bar. Helena ficou parada, braços cruzados, tentando usar o celular, sem sinal. O ambiente era simples demais pro padrão dela. Longe do mármore branco da clínica onde atendia, sem ar-condicionado ou café gourmet, só ferramentas, graxa e gente com sotaques diversos. Essa gente vive toda suja. Imagina a higiene, cochichou ela ao pai, que fingiu não ouvir. Otávio conhecia bem aquela arrogância disfarçada de elegância. Ele mesmo já fora assim, até a vida lhe ensinar, na marrã, que sabedoria e valor não vinham com etiqueta. Helena, no entanto, ainda estava na fase da soberba. Olhava em volta como quem espera algo ruim acontecer. De repente, um barulho vindo do motor do próprio carro mudou o clima. Um estalo seco, um rangido metálico e, enfim, silêncio. Helena arqueou a sobrancelha e soltou um típico. O carro que os trouxera simplesmente parou ali, na entrada da oficina que ela tanto evitava. O pai apenas balançou a cabeça, entre preocupado e resignado. A médica deu 2 toques no capô, como se aquilo fosse ajudar. Alguém pode resolver isso, disse ela, já impaciente. Os mecânicos se entreolharam. Ninguém se apressou. Até que um rapaz saiu do fundo, com o rosto suado e a camisa manchada de graxa. Antes que ele falasse, Helena bufou e apontou, por favor, alguém com qualificação. O rapaz, Rafael, apenas sorriu de canto. Não se ofendeu. Havia algo na forma como ele a olhou que sugeria calma e firmeza. Otávio se aproximou do rapaz e trocou algumas palavras baixas, como velhos conhecidos. Helena cruzou os braços, desdenhando. Vamos ter que chamar o seguro, disparou, já preparando o celular. Mas mal sabia ela que aquele rapaz sujo de graxa guardava mais do que ela imaginava. Rafael limpou as mãos, abaixou-se, olhou o motor com atenção. Parecia não estar com pressa, nem querendo provar nada. A tensão aumentava, mas não era sobre o carro. Era algo mais profundo, um embate silencioso entre mundos que raramente se cruzam. Rafael se levantou e encarou Helena. O que ele disse a seguir, com ironia disfarçada de humildade, fez a oficina inteira prender a respiração. E foi aí que ela cometeu um erro que mudaria tudo. Abriu a boca para fazer piada com quem jamais deveria. Se você consertar esse motor, eu caso com você, disse Helena em voz alta, rindo, diante de todos na oficina. A frase saiu carregada de sarcasmo, como quem joga uma piada para esconder o desprezo. Foi automática, quase um reflexo de defesa diante do desconforto. O silêncio que veio depois foi constrangedor. Rafael, que já estava com as mãos no capô, apenas ergueu os olhos lentamente. O pai dela deu um leve suspiro, visivelmente desconfortável com a cena. Um dos mecânicos mais novos se virou de costas para não rir, enquanto o outro arregalou os olhos com a ousadia da médica. Era o tipo de coisa que se dizia em novela, não numa oficina quente de Goiânia. Mas Helena estava acostumada a ser o centro das atenções. Ela jogava palavras como quem lança agulhas, só para ver onde acertam. Rafael enxugou a testa com o antebraço e continuou olhando o motor. Não respondeu de imediato, o que irritou Helena ainda mais. Ué, ficou mudo agora, provocou ela, tentando manter o controle da situação. Mas ele parecia imune à provocação. Apenas observava,
como quem ouve muito mais do que as palavras. Havia algo no olhar dele que incomodava profundamente Helena, a ausência de medo. Ele não era servil, nem arrogante. Só estava ali, inteiro, como se a piada não o afetasse. Isso por si só já era uma afronta ao ego dela. Rafael então quebrou o silêncio com um tom calmo e firme. Posso tentar. Apenas isso. Sem gritar, sem se gabar, sem se diminuir. E de alguma forma, essa simplicidade fez a frase dela parecer ainda mais tola. Otávio cruzou os braços e observava tudo com atenção. Ele conhecia aquele tipo de olhar. Já o vira nos olhos de gente que não precisava provar nada a ninguém. Helena, no entanto, parecia não perceber o abismo que se abria entre a arrogância e a realidade. O desafio que era para ser brincadeira começava a ganhar contornos de algo maior. Algo que ela não conseguiria controlar. Alguns curiosos se aproximaram discretamente. O clima na oficina tinha mudado. Aquilo já não era mais só sobre um carro quebrado. Era um embate velado entre vaidade e competência, e todos queriam ver no que ia dar. Rafael abriu a caixa de ferramentas e puxou uma chave como quem escolhe palavras antes de um discurso importante. Helena, ainda com um sorriso debochado, fingia desinteresse. Mas por dentro, sentia uma pontada estranha. Não era vergonha ainda, era irritação. Irritação por não estar mais no controle. Por não conseguir desestabilizar aquele homem com as mesmas armas que usava há anos. Ele simplesmente não reagia. E essa neutralidade era desconcertante. Rafael começou a desmontar com calma, enquanto o tempo parecia desacelerar ao redor deles. A cada minuto que passava, a piada começava a se virar contra ela. E o que era só uma frase jogada ao vento, agora era um pacto não dito, uma tensão no ar que ninguém ousava romper. Porque no fundo, todos estavam ali para ver o improvável acontecer. E Helena, mesmo sem admitir, já começava a imaginar o que diria se o motor voltasse a funcionar. Rafael não fez alarde, nem tentou se explicar demais. Apenas puxou um banquinho de madeira, apoiou uma das mãos no motor e começou a observar os detalhes com atenção. Esse aqui é o mesmo modelo que eu mexia no técnico em Minas, comentou, com a naturalidade de quem fala do tempo. Ninguém respondeu, mas as risadinhas abafadas entregavam um julgamento. Helena, claro, estava entre os que riam. Ela deu uma olhada rápida para os outros funcionários, como se procurasse cúmplices para o deboche. Ah, então temos um especialista, disparou, com ironia sutil. Era o tipo de comentário que ela fazia sempre que se sentia ameaçada. Não era sobre o carro. Era sobre não suportar a ideia de alguém simples demonstrar mais domínio do que ela em qualquer assunto. Mas Rafael não mordeu a isca. Manteve a calma, como quem já tinha ouvido aquilo antes. O tempo de reação dele era outro. Não respondia na velocidade do ego, mas no compasso da experiência. Pegou uma chave, ajeitou os fios com cuidado, e em nenhum momento tirou os olhos do motor. Era como se falasse a língua da máquina, sem precisar de tradutor. Otávio, ao lado, assistia em silêncio. Ele sabia que ali havia algo além de mecânica. Era uma lição prestes a ser dada sem gritos, sem moralismo, só com ação. Helena, por outro lado, se sentia desafiada de um jeito diferente. Não era uma discussão em conferência médica, não era um duelo de artigos científicos. Era um embate silencioso entre arrogância e habilidade crua. Um dos aprendizes da oficina se aproximou e perguntou se precisava de ajuda. Rafael sorriu, agradeceu, e pediu apenas que segurasse a lanterna. Enquanto mexia nos cabos, contava histórias breves, como a vez em que desmontou um carro inteiro aos 17 anos só para ver como funcionava. Sem ostentar, só compartilhando. E ali estava a diferença. Ele não se vendia. Ele só era. Helena fingia mexer no celular, mas ouvia tudo. Cada palavra parecia martelar algo dentro dela. Tinha estudado anos, se formado com honra, viajado para congressos. Mas ali estava aquele homem simples, sem jaleco, sem crachá, mostrando algo que ela não dominava. E o pior, ele fazia isso sem esforço, sem tentar impressionar. Isso a deixava ainda mais incomodada. O carro parecia obedecer a cada toque de Rafael. Não era mágica, era técnica. Mas havia algo mais. Era confiança tranquila, quase irritante, de quem sabe o que está fazendo. Helena, pela primeira vez, não tinha resposta pronta. E aquela sensação de impotência começava a se transformar em silêncio. Um silêncio que, ali, começava a pesar mais que qualquer piada. Todos aguardavam o próximo passo. O motor, antes morto, agora era um palco. E Rafael,
O mecânico improvável começava a mostrar que sabia muito bem onde estava pisando. Cada movimento era um passo mais perto de algo que ninguém ali esperava, especialmente ela. Rafael pediu que desligassem a chave geral e abriu o capô como quem abre um livro conhecido. Nenhum equipamento eletrônico, nenhum scanner. Só os olhos, o ouvido atento e as mãos experientes. O barulho das ferramentas ecoava pela oficina, mas ninguém falava. Todos observavam o movimento quase coreografado de Rafael em volta do motor. Helena se apoiou no carro, braços cruzados, tentando manter a postura de indiferença. Mas por dentro, o incômodo crescia. Não pela situação em si, mas pela forma como aquele homem parecia dominar o que fazia sem precisar se provar. Era como se cada gesto dele dissesse: fica tranquila, eu sei o que estou fazendo. E isso, para ela, era insuportável. Ele fez alguns testes manuais, encostou a cabeça de lado, escutou o som da rotação. Apertou aqui, girou ali, e depois puxou o cabo de alimentação, testando faísca. A equipe da oficina observava em silêncio. Nem os mais experientes arriscavam palpitar. Rafael fazia parecer fácil, mas ninguém sabia exatamente o que ele estava buscando. Em 20 minutos, ele se levantou, fechou a caixa de ferramentas e olhou para Otávio. Pode dar a partida. O pai assentiu e girou a chave. O som do motor voltou com suavidade, limpo, sem falhas. Um ronco macio tomou conta do ambiente, como se o carro tivesse tirado um cochilo e voltado à vida. Ninguém esperava. Nem mesmo o mecânico mais velho, que balançou a cabeça impressionado. Helena ficou imóvel. O barulho do motor funcionava como um tapa na cara. Era impossível ignorar o que acabava de acontecer. Ela olhou para o pai, depois para Rafael, depois para os outros que a observavam agora com outro tipo de olhar. Já não era mais a médica imponente de Brasília. Era só uma mulher engolindo seco o próprio orgulho. O silêncio que seguiu ao ronco do motor foi ensurdecedor. Ninguém ousou rir, nem comentar. Era como se todos estivessem respeitando o momento exato em que a piada virou constrangimento. Rafael não comemorou, não tirou selfie, não fez discurso. Apenas limpou as mãos com um pano sujo e encarou Helena com um sorriso contido. Sabia o que tinha feito, e isso bastava. Ela tentou manter a pose, mas a voz não saiu. O olhar, antes altivo, agora vacilava entre vergonha e incredulidade. Rafael se aproximou devagar, sem pressa. Parou a poucos passos e disse: melhor eu já ir separando o terno, né? Foi dito com humor leve, sem arrogância. E foi nesse momento que Helena percebeu que tinha perdido o controle da situação completamente. Não era só o motor que ele tinha consertado. Era algo dentro dela que tinha sido sacudido. As certezas balançaram. E aquele ambiente que ela tanto desprezara, agora era cenário de um momento que nunca mais esqueceria. Mas ainda havia muito que ela não entendia, e nos dias seguintes, isso a consumiria em silêncio. O pai de Helena foi o primeiro a quebrar o silêncio com um sorriso discreto, orgulhoso e surpreso ao mesmo tempo. Ele conhecia bem aquele rapaz e sabia que, apesar do jeito simples, Rafael não era qualquer um. Enquanto o motor funcionava perfeitamente, Otávio lançou um olhar para a filha como quem diz: tá vendo? Mas não disse nada. Deixou que ela digerisse sozinha aquele momento. Helena ajeitou o jaleco como se isso fosse reorganizar os pensamentos. Não conseguiu sorrir. O rosto estava estático, quase travado. Os olhos fixos em Rafael, como se tentassem entender o que acabará de acontecer. A piada que ela fez por deboche agora retornava como um eco desconfortável. Ninguém mais achava graça. Nem mesmo ela. Rafael entregou a flanela a um dos aprendizes, sem pressa. Depois se virou novamente para Helena e soltou, com a mesma calma de antes: melhor eu já ir separando o terno, né? A frase bateu nela como um lembrete do que tinha dito. Mas dessa vez, não era zombaria. Era uma resposta elegante, carregada de inteligência e presença. Sem levantar a voz, sem agressividade. Ela engoliu em seco. Sentia os olhares ao redor, mas ninguém dizia nada. Era como se todos respeitassem o constrangimento dela, mas ao mesmo tempo, quisessem ver como ela lidaria com aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, Helena não sabia o que responder. O jaleco, o salto, os títulos, nada ajudava agora. Estava ali, exposta, sem argumento, sem fuga. Tentou recuperar o controle da situação com uma risada seca, mas soou ainda mais forçada. Otávio deu um leve tapinha nas costas do Rafael e agradeceu, dizendo: você ainda vai dar palestra para muito engenheiro metido, rapaz. Rafael apenas sorriu.
Helena se sentia pequena, mas não por causa de humilhação. Era o peso do reconhecimento involuntário. O orgulho ferido. No caminho até o carro, ela andou devagar, olhando discretamente para os outros trabalhadores da oficina. Alguns ainda seguravam o riso, não por maldade, mas por surpresa. Era raro ver alguém como ela ser confrontada sem precisar de escândalo. Rafael conseguiu inverter a situação com habilidade técnica e postura, sem uma palavra fora de lugar. Helena entrou no carro e ficou alguns segundos com a mão na chave. Respirou fundo, olhou o retrovisor, viu o rosto do Rafael ainda conversando com Otávio. Parecia tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E aquilo a confundia ainda mais. Como alguém podia ser tão seguro sem ser arrogante? Ela conhecia bem a soberba dos doutores. Mas aquilo era diferente. Enquanto saíam da oficina, Otávio comentou: Rafael é um cara raro. Não subestime gente que não usa terno, filha. Ela não respondeu. Apenas olhou pela janela, vendo a oficina ficar para trás. Mas a sensação de ter deixado algo importante ali dentro a acompanharia pelos próximos dias. E era só o começo do que ainda estava por vir. Desde aquele dia na oficina, a imagem do carro funcionando e o sorriso sereno de Rafael não saíam da cabeça de Helena. Ela tentava focar nos plantões, nas cirurgias, nos diagnósticos difíceis, mas era como se algo tivesse sido destravado dentro dela. Aquela frase irônica dita por impulso agora pesava mais do que o silêncio que a seguiu. Dormia pouco, e nas poucas horas de sono, sonhava com a oficina. Mas não com o carro, com ele. Na sala de descanso do hospital, colegas comentavam sobre os últimos casos clínicos, mas ela mal ouvia. Repassava mentalmente cada detalhe da oficina, a flanela, a calma, a frase final. Pela primeira vez em muitos anos, alguém havia desmontado o ego dela sem levantar a voz. E isso a desestabilizava mais do que qualquer crítica direta. Não era raiva. Era reconhecimento engasgado. Helena se pegava lembrando de coisas que nunca havia valorizado. A forma como Rafael falou com os aprendizes, o jeito respeitoso com Otávio, a segurança sem arrogância. Tudo isso era novo para ela. Acostumada a ambientes onde conhecimento virava arma, ela agora era confrontada com uma sabedoria que não precisava provar nada para ninguém. E isso mexia com tudo que ela acreditava. Em casa, abriu o notebook e pesquisou sobre o modelo do carro. Tentou entender o que Rafael fez. Descobriu que o defeito era complexo, algo que muitos mecânicos nem se arriscariam a mexer. Assistiu vídeos técnicos e ficou ainda mais impressionada. Percebeu que não tinha sido sorte. Foi preparo. E foi ali que o orgulho dela deu a primeira rachadura real. No elevador do hospital, ouviu 2 residentes reclamando de um técnico que não sabia se expressar bem. Helena, antes, teria concordado. Mas agora, calou-se. Pensou em Rafael. Pensou que talvez ela mesma tivesse feito isso a vida toda, desmerecer quem não sabia usar as palavras certas, mas dominava a prática com excelência. Foi a primeira vez que se questionou de verdade. Tentou disfarçar a inquietação com trabalho. Se ofereceu para mais plantões, dobrou a carga horária. Mas nem a correria do hospital preenchia o vazio novo que surgira. Não era solidão, era outra coisa. Um tipo de desconforto que só aparece quando a consciência é cutucada. E Rafael, sem saber, tinha mexido onde ela nunca deixou ninguém tocar, no senso de superioridade. Certa noite, diante do espelho, Helena tirou o jaleco devagar. Observou a própria expressão cansada, as olheiras que maquiagem nenhuma escondia mais. E ali, sozinha, admitiu: eu fui arrogante. Dizer isso em voz alta doeu. Mas também aliviou. Era o início de algo que ela nem sabia nomear, mas sentia que precisava seguir. E só havia uma pessoa com quem queria conversar. O pensamento veio com força. 4 dias depois, Helena pegou o carro e seguiu o mesmo caminho de antes. Sem o pai, sem plateia, sem motivo técnico. Só ela e um desejo sincero de encontrar aquele homem de novo. E dessa vez, não para falar sobre casamento, mas para pedir algo muito mais difícil: perdão. Helena estacionou o carro na calçada da oficina e ficou alguns segundos no volante, respirando fundo. Estava nervosa, e isso era raro. Não era um tipo de nervosismo clínico, como antes de uma cirurgia. Era pessoal. Algo íntimo. Desceu do carro devagar, vestia roupa simples dessa vez, sem salto, sem jaleco. Queria ser vista como ela mesma, não como a médica. Do outro lado da oficina, Rafael ajudava uma senhora a guardar caixas no porta-malas de um carro velho.
Conversava com ela com gentileza, rindo de algo que a mulher havia dito. Nem notou Helena chegando. Ela ficou ali, parada, observando em silêncio. Aquela imagem a tocou. Ele não fazia isso para impressionar ninguém. Era só o jeito dele. Humano. Verdadeiro. Quando ele finalmente a viu, deu um passo para trás, surpreso, mas sem desconforto. Limpou as mãos com o mesmo pano sujo de sempre e se aproximou devagar. Ela abriu o sorriso mais tímido que já havia dado e disse: "Vim me desculpar." Rafael a olhou por um segundo e respondeu com calma: "Foi arrogante." A resposta seca a pegou de surpresa. Mas ele completou: "E foi honesta agora." Ela sentiu o rosto queimar. Estava acostumada a comandar conversas, não a ser desarmada com poucas palavras. Mas o jeito com que ele falou não foi duro, foi direto. E isso a desarmava ainda mais. "Eu achei que sabia de tudo", confessou. Rafael não respondeu de imediato. Apenas fez sinal para que ela o acompanhasse até o fundo da oficina. Ela foi, em silêncio. Entre ferramentas, peças velhas e motores abertos, ele lhe ofereceu um banco de madeira. Sentaram-se frente a frente, sem tensão. "Você não precisa dizer mais nada", disse ele. Só precisava ter vindo. Aquilo a fez engolir as lágrimas. Helena, que tantas vezes consolou pacientes e famílias, agora era quem precisava de acolhimento. E ali, numa oficina simples, ela estava recebendo. "Eu não suporto estar errada", ela desabafou, quase num sussurro. Rafael assentiu com a cabeça, como quem já sabia. Tem muita gente que confunde erro com fraqueza. Mas errar é o que nos tira do lugar. Aquilo fez sentido. Helena se deu conta de que, até aquele momento, tudo o que aprenderá era sobre controle, nunca sobre humildade. E a humildade estava toda ali, diante dela. A oficina continuava funcionando ao redor, mas para eles, o tempo parecia outro. Rafael contou que quase foi engenheiro, mas largou a faculdade quando a mãe ficou doente. Escolheu trabalhar para cuidar da família. Helena escutava em silêncio, sentindo a própria história encolher diante daquela escolha. E, pela primeira vez, quis ouvir mais do que falar. Antes de ir embora, ela olhou ao redor e disse: "Sabe, eu vim esperando pedir desculpas. Mas acho que vim foi aprender." Rafael sorriu. "A gente sempre aprende. Até com quem a gente nunca esperava." E foi com essa frase que ela saiu da oficina, dessa vez sem pressa. Porque, lá no fundo, algo dentro dela já sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Do lado de fora da oficina, com o sol batendo forte, Helena encostou no carro e hesitou por um instante. Virou-se de novo e voltou até Rafael, ainda com o coração batendo rápido. "Posso te fazer uma pergunta?", disse, olhando diretamente para ele. Rafael assentiu com um gesto tranquilo. "Como você aprendeu tudo isso?", ela perguntou, genuinamente curiosa dessa vez. Ele deu de ombros, como quem não carrega orgulho pelo que sabe. "Tentando. Errando. Escutando quem mexe com isso há mais tempo." Depois completou: "E lendo. Livro técnico, manual velho, YouTube. Um pouco de tudo." Helena sorriu de leve. Estava tão acostumada com diplomas em molduras douradas, que ouvir aquilo era quase surreal. Mas fazia sentido. Um sentido incômodo e libertador. Ela baixou o olhar por um segundo, depois levantou e disse, com uma sinceridade que a surpreendeu: "Sempre achei que conhecimento era diploma, cargo, status. Agora eu não sei mais." Rafael apoiou a chave de boca na bancada e olhou para ela com calma. "O livro que te ensina a desprezar o outro não vale a leitura." A frase caiu como pedra no peito dela. Não era sermão. Era verdade. Aquilo ficou ecoando na cabeça dela enquanto ele voltava pro serviço. Ela ficou parada, sentindo o chão diferente. Pela primeira vez, não queria ir embora. Não porque estava encantada, mas porque estava desconcertada. O que ele disse foi mais forte do que qualquer bronca que já tinha levado na vida. Era um soco suave, feito de realidade. "Você leu tudo isso sozinho?", ela insistiu, sentando-se de novo no banco de madeira. Rafael riu. "Sozinho não. Teve muita gente me ensinando, mesmo sem saber. Cada mecânico velho que me passou uma dica, cada cliente que teve paciência quando eu errei. A vida foi meu curso. Só que sem certificado." Helena não sabia o que responder. Só sentia. A conversa, que começou com uma desculpa, agora virava aula. Mas uma aula diferente, daquelas que não cabem em currículo.
Era como se cada palavra dele limpasse um pouco da poeira que ela acumulou ao longo da carreira. Uma poeira invisível, feita de vaidade, pressa e julgamento. E agora ela enxergava com mais nitidez o que antes ignorava. Antes de ir, ela apontou para a bancada e disse: "Tem algo aí que eu possa fazer? Posso ajudar em alguma coisa?" Rafael sorriu e respondeu com naturalidade: "Pega aquela flanela ali. Dá para começar limpando essa mesa." Helena pegou a flanela e começou a passar, com movimentos lentos. Pela primeira vez, sentiu o prazer de não precisar provar nada a ninguém. Só estar ali já bastava. Enquanto limpava, sentia o peso de tudo o que tinha carregado antes se dissolver. Não havia holofotes, nem plateia, nem crachá pendurado. Só ela, a flanela, o som do rádio antigo da oficina e um respeito nascendo ali, devagar. Um respeito que não vinha da admiração profissional, mas do reconhecimento humano. E isso, ela sabia, não se ensinava em sala de aula. Naquele fim de tarde, sem pressa e sem máscaras, Helena e Rafael sentaram-se na calçada lateral da oficina, dividindo um copo de café simples, passado ali mesmo, na cozinha improvisada do fundo. Não havia glamour, nem pose. Era só conversa. Ele contou histórias de quando quase largou tudo para ser caminhoneiro. Ela falou de noites de plantão que a deixaram quebrada por dentro. Pela primeira vez, ela se sentia inteira num lugar imperfeito. Aos poucos, o silêncio entre eles deixou de ser desconfortável. Virou espaço. Espaço para ouvir, para pensar, para respirar sem precisar se proteger. Helena estava acostumada com encontros onde tudo era veloz, diagnósticos, decisões, despedidas. Mas ali, com Rafael, o tempo parecia andar no ritmo certo. Pela primeira vez em muito tempo, ela escutava mais do que falava. "Você sempre foi assim calmo?" ela perguntou, rindo baixo. Rafael deu um sorriso. "Calmo nada. Já fui cheio de raiva. Mas a graxa me ensinou que se você apertar demais, quebra. E se apertar de menos, escapa." Helena sorriu de volta, reconhecendo naquela metáfora simples uma sabedoria que ela jamais aprendeu nos congressos caros. Não era só sobre carros. Era sobre gente. Naquela tarde, ela pediu para ajudar na organização da oficina. Rafael entregou um pano e disse: "Você que manda." Ela riu. "Hoje, não. Hoje eu obedeço." Começou limpando uma prateleira e terminou arrumando um jogo de ferramentas. Os outros funcionários observavam, surpresos, mas ninguém disse nada. Porque o que se formava ali já era maior do que qualquer julgamento externo. O olhar dela para Rafael havia mudado. Não era paixão fulminante, dessas de novela. Era admiração. Respeito. Um tipo de conexão mais profunda, onde não se mede quem vale mais, mas quem tem algo verdadeiro a oferecer. Quando ele falava, ela escutava de verdade. Quando ela falava, ele não interrompia. E esse equilíbrio era raro demais para ser ignorado. Em certo momento, ela parou de organizar as chaves e disse, quase sem pensar: "Engraçado, tô me sentindo em casa." Rafael não comentou. Só assentiu com a cabeça e seguiu ajeitando um compressor. Mas o sorriso leve no rosto dele entregava tudo. Eles não estavam correndo atrás de nada. Apenas descobrindo, pouco a pouco, que havia algo ali nascendo com firmeza. O respeito que crescia entre eles não era movido a expectativas. Não havia promessas, nem cobranças. Só presença. Um entendendo o mundo do outro com curiosidade e sem pressa. E isso era raro. Tão raro que Helena não sabia se chamava de sorte ou de oportunidade. Mas sabia que queria voltar. Queria continuar aquela conversa que parecia não ter fim. Quando se despediu, ele apenas disse: "Volta quando quiser. Aqui não tem hora marcada." Ela sorriu, entrou no carro e partiu devagar. Dessa vez, sem fugir, sem correr. Só carregando algo novo no peito. A certeza de que a vida começava a ganhar sentido diferente. E, em breve, ela teria a chance de ver isso florescer num lugar ainda mais improvável. O convite veio numa manhã comum, enquanto Helena tomava café e revisava laudos no tablet. Otávio ligou animado. "Filha, lembra do Rafael? Chamei ele para apresentar umas ideias num seminário técnico em São Paulo." Helena parou, surpresa. Ele aceitou. Na hora. Disse que não ia usar slide nem termo bonito, só falar do que sabe. Ela sorriu, sentindo um orgulho estranho crescer. Dias depois, no auditório moderno de um centro de convenções, médicos, engenheiros e gestores aguardavam a próxima palestra. Estavam acostumados a apresentações robóticas, repletas de gráficos e palavras difíceis.
Mas Rafael subiu ao palco de camisa simples, sem script. Começou contando a história de um motor que parou no calor de Goiás. E a plateia, que antes cochichava, ficou em silêncio. Com palavras simples, ele explicou como entendia os sistemas dos carros como se fossem gente. Quando o motor engasga, às vezes não é só defeito, é cansaço. Como a gente. A plateia riu, mas depois refletiu. Não era humor fácil. Era experiência destilada. Helena, no fundo do auditório, assistia tudo. E dessa vez, não como médica. Como aluna. A naturalidade com que ele transitava entre o técnico e o humano impressionava. Não havia fórmulas, mas havia sentido. Falou de manutenção com metáforas de cuidado. De escuta com exemplos da vida real. E de humildade como ferramenta. Os engravatados anotavam. Não sabiam se estavam aprendendo sobre mecânica ou sobre gente. Talvez os dois. Quando terminou, foi aplaudido de pé. Sem PowerPoint, sem laser apontando para a tela. Apenas ele, sua história e uma voz firme que vinha do chão. Helena ficou ali, parada, observando. Aquela mesma pessoa que um dia ela subestimou com deboche, agora estava ali ensinando a uma sala cheia de especialistas. E ninguém se importava com o jaleco que ele não vestia. Otávio se aproximou dela com os olhos marejados. Eu sabia. Só faltava alguém enxergar. Helena assentiu, emocionada. Era como ver a justiça silenciosa da vida acontecendo diante dos olhos. Rafael, ao descer do palco, foi cercado por gente pedindo contato, querendo saber mais. Mas ao vê-la no fundo, abriu um sorriso direto, como se nada tivesse mudado entre eles. Quando finalmente se encontraram do lado de fora, ela disse: "Você nasceu para isso." Ele respondeu com simplicidade: "Eu só falei o que vivo. O palco não muda quem você é, só aumenta o som." Aquilo a marcou. Tinha passado anos tentando subir palcos que nem sabia se queria. E ali, do lado de um homem de mãos marcadas por graxa, entendeu o que era ter voz de verdade. Enquanto caminhavam juntos pela calçada da cidade grande, já longe da confusão dos auditórios, ela lançou uma provocação leve: "Aceita um jantar sem motor para consertar?" Rafael sorriu, como quem já esperava. Só se não tiver proposta de casamento dessa vez. Riram juntos. E seguiram, lado a lado, sem mapa, mas com destino que parecia mais certo a cada passo. Andavam pelas calçadas movimentadas de São Paulo como dois adolescentes descobrindo a cidade pela primeira vez. Nada ali parecia planejado, e era isso que tornava tudo mais leve. Helena, acostumada a agendas milimetricamente controladas, se permitia andar sem rumo ao lado de Rafael. Não tinham pressa, nem destino certo. Só aquela conversa que fluía como se nunca tivesse começado. "Você percebe como a gente não precisou de muita coisa para se entender," ela disse, observando os prédios iluminados. Rafael deu um leve sorriso. Às vezes, o que atrapalha é justamente o que a gente acha que precisa. A frase bateu com força, e ela concordou em silêncio. Pela primeira vez, ela não sentia necessidade de impressionar. O salto foi trocado por tênis. O discurso técnico, por escuta genuína. Passaram por uma cafeteria e ele sugeriu: "Vamos entrar." Sentaram perto da janela, rindo de histórias simples, como a vez em que Rafael trocou o filtro de óleo do carro do próprio patrão e esqueceu de apertar a tampa. "Ficou tudo sujo, mas o cara nunca mais deixou outro mexer no carro dele", ele disse. Helena gargalhou, com aquele riso livre que fazia tempo que ela não conhecia. Enquanto tomavam café, ele perguntou: "Você se arrepende de ter dito aquilo na oficina aquele dia?" Ela respirou fundo e respondeu: "Não. Porque se eu não tivesse dito, talvez nunca tivesse aprendido tudo isso. Mas me arrependo de não ter te escutado antes." Ele assentiu. Não precisava de desculpas formais. A verdade já havia sido dita, e entre eles, isso bastava. O clima era leve, mas não superficial. Falavam sobre futuro, sem promessas. Sobre passado, sem culpa. A conexão que nascia ali era feita de camadas diferentes: respeito, admiração, afeto que não precisava de nome. Rafael não era do tipo que encantava com palavras bonitas. Ele encantava com presença. E Helena agora enxergava o valor disso. Na saída da cafeteria, ela parou, olhou para ele e disse: "Eu ainda não sei onde isso vai dar. Mas sei que quero caminhar mais vezes ao seu lado." Rafael respondeu sem hesitar: "Caminhar junto não exige resposta, só vontade." E assim seguiram pela calçada, um passo após o outro, sem medo, sem roteiro.
só com a certeza de que algo verdadeiro estava começando. Os dias seguintes foram preenchidos com trocas sutis. Uma mensagem de bom dia aqui, uma foto da oficina ali. Não havia pressa para oficializar nada. Era como cuidar de um motor novo, não se pisa fundo logo no início. Vai no tempo certo. E quanto mais se falavam, mais descobriam que a diferença entre eles era só de superfície. Por dentro, eram muito mais parecidos do que imaginavam. Na última mensagem do dia, ela escreveu: se você fosse um lugar, seria silêncio com cheiro de café. Ele respondeu: e você seria barulho que dá vontade de escutar. Eram poéticos sem forçar, românticos sem ser piegas. E mesmo sem se declararem, sabiam, estavam, de fato, começando a caminhar juntos. E o que viria a seguir, só a estrada saberia. Helena e Rafael continuaram se encontrando, sem agenda, sem obrigação. Às vezes, era numa lanchonete de beira de estrada. Outras, em frente à oficina, sentados no capô de algum carro velho. Não havia necessidade de inventar desculpas para se ver. Eles simplesmente queriam estar ali. Era natural, como se o universo finalmente tivesse deixado de resistir ao encontro dos dois. Ela passou a visitar a oficina com frequência. Já não ligava se alguém via. Pegava na chave inglesa, limpava a bancada, perguntava coisas que nunca antes se permitiu perguntar. Descobriu que havia prazer em aprender sem pressa, sem pressão. Rafael, por sua vez, admirava a forma como ela se desconstruía aos poucos. Sem plateia, sem precisar dizer que estava mudando, ela só era. Não foi amor de novela. Não teve cena de beijo sob a chuva, nem trilha sonora dramática. Mas houve respeito. Muito. E isso bastava. Helena, que antes achava que amor vinha com intensidade e domínio, agora entendia que amor podia ser silêncio, café morno e uma troca de olhares depois de um dia cheio. Rafael lhe oferecia paz. E ela, pela primeira vez, aceitava sem medo. Com o tempo, os amigos dela perceberam algo diferente. Mais leveza na fala, menos julgamento nos comentários. Até os pacientes notavam. Doutora, a senhora está sorrindo mais, uma senhora disse certa vez. Ela apenas sorriu em resposta. Não havia muito o que explicar. A transformação não cabia em palavras. Porque não foi um evento. Foi um processo. Rafael não quis saber de moldar a vida dela. E isso, ironicamente, foi o que mais a aproximou. Ele nunca sugeriu que ela deixasse a medicina, nem que mudasse quem era. Só mostrou que dava para ser mais leve, mais humana, sem abrir mão da competência. E ela entendeu que humildade não é ausência de valor, mas presença de verdade. Era isso que ele ensinava, todo dia. Algumas noites, ela o acompanhava em serviços extras. Viram juntos o nascer do sol em cima de um viaduto, trocando o pneu de um caminhão. Teve dia em que ela dormiu no banco do carro, com a cabeça no ombro dele, ouvindo o barulho da cidade. Não eram momentos grandiosos. Eram reais. E isso fazia toda a diferença. Porque o extraordinário, ali, estava no simples. Helena começou a se sentir mais inteira. Não por causa de Rafael, mas por tudo o que ele despertou nela. Um novo jeito de ver o mundo, de se ver no mundo. E ele, com sua calma constante, era testemunha silenciosa dessa mudança. Nenhum dos dois precisou mudar o outro. Só precisaram se permitir existir, lado a lado, com tudo o que tinham e tudo o que não sabiam ainda. No fim das contas, o maior conserto que Rafael fez não foi no motor caro daquele carro importado. Foi no coração de uma mulher que achava que sabia de tudo, mas descobriu que ainda havia muito a aprender. E ele não usou ferramentas para isso. Usou presença. Porque quando alguém te olha de verdade, até o que parecia quebrado começa a funcionar de novo. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já julgou alguém pela aparência, pela profissão ou pela simplicidade? Quantas oportunidades já passaram porque o orgulho falou mais alto? A história da Helena e do Rafael mostra que às vezes, o que mais precisa de conserto, não é o carro, é o ego. E que respeito não se compra com diploma, se constrói com atitude. Você já viveu algo assim? Já teve que engolir uma frase que saiu no impulso e virou lição de vida? Me conta aqui nos comentários, e aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que vive dizendo eu sei de tudo. Vai que, no fundo, ela só está precisando de um bom mecânico da alma. Ah, e se você curtiu essa história e quer continuar ouvindo narrativas que mexem por dentro, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque aqui, toda história tem um motor para ligar e um coração para tocar.